Bom dia. A gente vai dar sequência com o caso da crase, hoje vendo duas especialidades. Os casos facultativos, lembrando que nós temos outros casos facultativos, porém, os dois que nós trabalharemos serão os essenciais, os que nós mais batemos nas nossas escritas, principalmente nas nossas escritas. E ainda os casos especiais do uso da crase, que são três. Se refere à palavra casa, à palavra terra e à palavra distância. Então, observem só quando nós falamos em casos facultativos. O que é o caso facultativo? É aquela situação que nós podemos ou não usar. Quando nós falamos, por exemplo, no auge da nossa campanha política que temos aí, nossa, eu falei a nível de Brasil, nós temos os eleitores facultativos. Por exemplo, a partir de 60 anos, o voto deles é facultativo. O que quer dizer? Quer dizer que essas pessoas com essa idade podem votar ou deixar de votar. Não terá nenhuma punição caso não vote. Isso é que a gente chama de facultativo. Pode ou não fazer algo que está tudo normal. É no caso aqui dos casos facultativos do uso da crase. A gente pode usar, está correto, ou pode deixar de usar, também está correto. Então, esse caso aqui, a gente não pode dizer está errado porque usou a crase, ou está errado porque não usou a crase. Então, os dois casos principais são esses aqui. Antes de pronome possessivo feminino singular. Esse pronome tem que ser possessivo, tem que estar no feminino e tem que estar no singular. Por que feminino? Porque a crase é feminina. A gente já pode, de antemão, dizer que não usamos a crase antes de palavras masculinas. É uma regra de exceção. Diz o seguinte: não se pode usar a crase antes de palavra masculina. Por quê? Porque a crase é representada por um A. E o A é feminino, ok? Então, o feminino, ele é realmente a essência. Porque outra classe, por exemplo, o masculino não pede crase, porque crase é feminina. Então, ó, pronome possessivo feminino singular. Quando o A aparecer antes desse pronome, ele sendo possessivo, estando no feminino e estando no singular, pode-se usar ou não a crase. Então, se usar está correto, se não usar também está correto. É o que nós vamos chamar de caso facultativo. Por exemplo, quais são os pronomes possessivos que vocês conhecem? A gente diz assim, possessivo é aquele que indica posse. Meu, teu, tua, sua, minha, minhas. Então, para se trabalhar a crase, é o sua, é o tua, é o minha, não é isso? O teu, o meu não usa porque não é feminino, é masculino. Então a gente descarta logo. Então, o minha, o sua, o tua, são os pronomes possessivos feminino, singular, que estão realmente em destaque no que diz respeito ao uso facultativo da crase. Como, por exemplo, eu vou botar assim: mandei flores
a minha mãe. Observem só, nós temos mandei flores à minha mãe. É como que se eu dissesse assim, mandei flores para minha mãe. Observe, para minha mãe. Você não diz, você diz para a minha mãe. Então, esse a, ele pode ser craseado ou não. Por quê, pessoal? Porque ele está se referindo a um pronome possessivo. O pronome possessivo é a palavra minha. Então, aqui é um pronome. E esse pronome indica posse. Aquilo que é meu, aquilo que é teu, aquilo que é nosso, aquilo que é meu. Então, a minha mãe. Pode ser sem crase e pode ser craseado. Ok? Então, tanto faz dizer, mandei flores à minha mãe, sem crase, como eu dizer, mandei flores à minha mãe. Por quê? Nós temos um pronome possessivo, esse possessivo está no feminino e também está no singular. Então, é um dos casos facultativos. Quer dizer, você pode deixar de usar a crase ou você pode usar a crase. Nesse caso, você pode considerar ambos de forma correta. Ok? Se eu disser assim, escrevi a tua professora, quer dizer, escrevi para a tua professora. Pode ser para a tua professora ou para a tua professora. Aquela regra lá de trás, que nós vimos na aula passada, não é isso? Para a se usa crase, só o para não se usa crase, não é isso? Então, ó, o a é o a que vai discutir se tem crase ou não, e o tua é um pronome possessivo. Tua indica posse. Ok? Então, esse a pode ser craseado ou não. Pode ser a tua ou a tua. O a tua sem crase ou a tuas com crase. Esse caso é o primeiro que nós trabalhamos. Aí nós temos o segundo caso. A palavra até a expressão até a, mais palavra feminina. Até a. Então eu posso dizer assim, levei-o até a beira-mar. Observe que beira-mar é um nome feminino. Após essa questão da crase, ou não, tem que ter um feminino. Se tiver um masculino, já descarta esse uso. Então, até a. Esse até a pode ser até a sim e pode ser até a com crase, ok? Pode ser até a beira-mar sem crase e pode ser até a beira-mar com crase, ok? Então, esse caso é que nós vamos dizer que é facultativo. É o até a mais qualquer palavra que seja feminina. Você pode usar a crase, o a craseado, ou pode deixar de usar. Nesse caso, a gente considera um caso ou uso da crase facultativo. Você pode deixar ou não. Então, esses dois casos são os que nós mais trabalhamos. Dentro dos nossos textos, a gente fica dizendo, será que eu uso aqui antes do minha? Será que eu não uso? Então, não é preciso você ter dúvida, porque se você não usar, está correto.
E se você usar, também está correto, viu? Então, esse caso aqui, ou os dois casos, nós consideramos casos facultativos. Então, nós temos aqui os casos especiais. Aqui nós temos a palavra casa, a palavra terra, a terra diferente de terra firme. O que é a terra firme? É a terra que se pisa, que se anda. Não é essa questão de terra firme. É diferente a palavra terra. E a palavra distância. Observe que todas elas têm que estar modificadas. Todas elas. Então, eis aí o caso especiais com a modificação. Vejam só como é simples. Ó. Se eu disser assim, vou à casa. Pronto. Vou à casa. A palavra é casa. Vou à casa. Quando eu digo assim, vou à casa, vamos voltar a ver aquela técnica das aulas anteriores. Se eu vou à casa, quando eu venho de casa. De onde é que tu vem? Eu venho de casa. Por quê? Porque casa não está sendo modificada. Mas vamos modificar a palavra casa. Ó. Vou à casa, por exemplo, paterna. O que é paterna? A casa dos meus pais. Então, ó, a casa. Então, vejam só que a casa está sendo modificada pela palavra paterna. Modificar é especificar. Especificar o tipo de casa, a cor da casa, o tamanho da casa. Se eu disser vou à casa, não está especificando casa. Mas se eu disser vou à casa paterna, já especifiquei a casa. Se eu disser vou à casa grande, a casa amarela, a casa pequena, toda vez que você botar algo relacionado às palavras casa, terra e distância, elas estão sendo especificadas. E sendo especificado, é obrigatório o uso da vírgula. Eu digo, vou à casa paterna. É a casa do pai. Então, tem que ter crase. Por quê? Quando eu vou à casa, eu venho de casa. Mas quando eu venho da casa paterna, eu venho da casa paterna. Vou à casa paterna. Aí alguém diz assim, tu vem de onde? Eu venho de casa paterna? Não, eu venho da casa paterna. Então, cabe a volta, aquela prática, aquele macete que nós trabalhamos como técnica, viu? Vou à casa paterna. Então, casa está sendo especificada pela palavra paterna. Deu para entender? A mesma coisa da terra. Não, aqui, ó, o que é a terra firme? Terra firme é quando se considera chão. Por exemplo, o navio está na água e ele vai à terra. Então, aqui é terra firme. Não admite. Então, quando eu digo assim, ó, tenho saudade da terra natal. Qual é a palavra que está especificando a palavra terra? É a palavra natal. Olha aqui, ó. Terra natal. Então, tenho saudade da casa, da terra natal. Então, vamos transformar para pedir a crase. Eu posso dizer assim. Viajarei à terra natal. Então, eu vou para a terra natal. A questão do jogo, do para, do estonar, do venho dar. Sempre está cabendo aqui, ó. Então, terra
está sendo especificada pela palavra natal. Então, cabe obrigatoriamente a crase. Viajarei à terra natal. Então, por quê? Se eu te disser assim, tenho saudade da terra. Então, terra está sendo especificada? Não. Então, só recebe crase se terra, casa ou distância estiver sendo modificada. Por exemplo, observei-te à distância. Pronto. Observei-te à distância. A palavra distância está sendo especificada? Não. A distância. Pode ser a distância pequena, pode ser a distância grande, pode ser perto ou pode ser longe. Está distante. Não disse a distância. Não especificou a distância. Agora, se eu disser, observei-te à distância de 100 metros. Qual é a expressão que está especificando distância? 100 metros. Está especificando distância 100 metros. Então, aqui tem que ter crase. Por quê? Porque a palavra distância está sendo especificada. Ok? Se ficasse só na palavra distância, observei-te à distância, não teria a crase. Mas como eu especifiquei a distância, tem que ter a crase. Se eu dissesse só terra, viajarei à terra, então não teria a crase. Mas quando eu especifiquei a terra, terra natal, terra que nasci, né? Que alguém nasceu, aí recebe a crase. No caso da casa também, não é isso? A casa. Vou à casa. Eu não disse qual é a casa. Quer dizer, não estou especificando a palavra casa. A partir do momento que eu especificar essa palavra casa, é obrigatório o uso da crase. Então, com especificação, casa, terra e distância, tem que receber crase. Sem especificação ou modificação, casa, terra e distância não pede crase. Então, aqui nós temos os casos, os facultativos e os 3 casos especiais. Tenha muito cuidado nesses casos especiais, principalmente nas nossas provinhas de concursos e vestibulares. Então, esses aqui são os casos facultativos e especiais do uso da crase, ok?